Primeiro a Reis, capítulo 7. Salomão edifica um palácio, porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 covados de comprimento, e de 50 covados de largura, e de 30 covados de altura, sob 4 ordens de coluna e cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberto de cedro, sobre as vigas que estavam sobre 45 colunas, e 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janela, e uma janela estava de fronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e obreiros eram quadradas, de uma mesma vista, e uma janela estava de fronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 covados de comprimento, e 30 covados de largura, e o pórtico estava de fronte delas, e as colunas com as grossas vigas de fronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para o pórtico de juízo, que estava coberto de cedro, de soalho a soalho. E em casa que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de outra obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomará por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas as coisas eram de pedras finíssimas, cortadas a medida, serradas a serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as veias do teto, e por fora até o grande pátio. Também está fundado sobre as pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 covados e pedras de 8 covados, e em cima sobre pedras lavradas segundo a medida e cedros. E era o pátio grande em redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio do interior da casa do Senhor, e o pórtico daquela casa. Diversas obras para o templo. Versículo 13. E enviou ao rei de Salomão, mandou trazer o Hirão de Tiro. Era este filho de uma mulher viúva, da tribo de Naupali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra, porque tornou 2 colunas de cobre. A altura da cada coluna era de 18 covados, e um fio de 12 covados, cercado cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas, de 5 covados era a altura de um capitel, e de 5 covados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia, para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça dos romãs. Assim também fez o outro capitel, e outro capitel que estava sobre a cabeça das colunas era da obra de lírios no pórtico de 4 covados. E os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de fronte, em cima de borjo, que estava junto à rede de 200 romãs, em fileiras em redor, estava também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra do lírios, e assim acabou a obra das colunas. Fez mais uma fundição de 10 covados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor de 5 covados de alto, e um cordão de 30 covados cingia em redor. Por baixo da sua borda em redor havia botões que as cingiam, por 10 covados cercavam aquele mar em redor.
2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição, e firmadas-se sobre 12 bois, 13 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar em cima estava sobre ele, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro, e a grossura era de um palmo, e a sua borda com a obra da borda de um copo, ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também os 10 bases de cobre, e comprimento de uma base de 4 covados, e de 4 covados a sua largura, e 3 covados a sua altura, e esta era a obra das bases. Tinham cintas, e cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia lesões, bois e querubins, e sobre molduras uma base por cima, e debaixo das lesões e dos bois junturas de obra estendida, e uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia, estavam esses ombros fundidos de banda de cada uma das junturas, e a sua boca estava dentro da coroa e de um covado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base do covado, e meio também sobre a sua boca havia detalhes, e suas cintas eram quadradas, não redondas, e as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda, de covadas e meio, e era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas, e seus câmbios e seus cubos, e seus raios todos eram fundidos, e havia 4 ombros a 4 cantos da base. Seus ombros saíam da base, e no alto da cada base havia uma altura redonda, no meio covado, ao redor também sobre o alto de cada havia asas, e cintas que saíam dela, e nas pranchas das suas asas, e nas suas cintas lavrou querubim, leão e palmas segundo a vazio, e cada uma, as junturas em redor, conforme essas fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida, e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabia 40 batos, e cada pia era 4 covados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia, e por 5 bases à direita da casa, e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente, do norte e do sul. Depois fez Irão as pias e as pás, e as bacias acabou Irão de fazer toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, e saber as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, e saber as carreiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com os 10 bases, as 10 pias sobre as bases, como também um mar, e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses vasos que fez Irão para o rei Salomão, a casa do Senhor, todos eram cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei fundiu em terra barrente entre Sucote e Zaretã, e deixou Salomão de pesar todos os vasos pelo seu excessivo número, nem se averigou a peso do cobre. Também fez Salomão todos os vasos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita, 5 à esquerda, diante oráculo de ouro finíssimo, e outros flores, e as lâmpadas, e os espivatadores também de ouro, como também as taças, e os apagadores, e os bacias, os perfumadores, e os braseiros de ouro finíssimo, e as cococeiras para as portas da casa do interior, para o lugar santíssimo, e as suas portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e os vasos pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Amém.